queridos, vamos então agora abrir a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, e nós vamos ler os versículos de 1 a 19, Daniel capítulo 9, versos de 1 a 19. Esta é uma das orações mais importantes registradas na Bíblia, e eu quero repartir com você a exposição desta passagem. Daniel capítulo 9, versos de 1 a 19. Lido o texto, mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Está escrito assim: No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés. Todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal, e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira, e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa da iniquidade de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois,
Ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo, e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação, e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém. Eu quero meditar com vocês sobre o tema como conciliar os decretos de Deus com a oração. Como conciliar os decretos de Deus com a oração. Uma das perguntas que eu mais escuto na minha caminhada pastoral é esta: se Deus já sabe, para que orar? Se Deus já decretou todas as coisas, para que serve a oração? Se Deus tem um plano perfeito, eterno, que não pode ser frustrado, qual é a vantagem de orar? Se Deus conhece o futuro e já o determinou, então onde se encaixa a oração? Como conciliar os decretos de Deus com a necessidade da oração? Esse texto vai nos ajudar a entender um pouco isso. A Bíblia está cheia de exemplos que respondem a esta grave, urgente e intrincada questão. Quando o profeta Jonas pregou na cidade de Nínive, a mensagem dele foi categórica: dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. A cidade se arrependeu, converteu-se ao Senhor, e o castigo foi suspenso. Em vez do juízo, veio misericórdia. Abraão orava por Sodoma e Gomorra. A sentença do juízo já fora lavrada. Aquela cidade arderia em fogo e enxofre. Mas diz a Bíblia que quando Deus olha para Abraão, para a oração de Abraão, ele se lembra de Ló, seu sobrinho, e o resgata das chamas que lamberam aquela cidade. O Pentecoste, o derramamento do Espírito, foi uma promessa insofismável do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas os 120 discípulos reuniram-se no cenáculo 10 dias e oraram perseverantemente, unanimemente, e os céus se fenderam e o Espírito Santo desceu. Jesus prometeu que vai voltar e ele voltará, mas a igreja ora: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Daniel estava lendo a Bíblia, lendo o Antigo Testamento, e de repente ele se depara com um texto de Jeremias, capítulo 29, e ele toma um susto, porque ele percebe que Deus havia determinado que o cativeiro duraria apenas 70 anos, e nem um dia mais. E quando ele lê esse texto, nós estamos apenas a 2 anos do cumprimento da profecia. Já haviam 68 anos que o povo estava naquela amarga escravidão. Mas dentro da profecia também estava escrito que o povo deveria se quebrantar, buscar a presença de Deus, invocar o nome de Deus, para que Deus então ouvisse a oração do povo, para restaurá-lo do cativeiro.
E é nessa brecha que ele entra, sabendo que a profecia já estava estabelecida, 70 anos, mas ao mesmo tempo que o decreto de Deus estava estabelecido, também estava estabelecido que o cumprimento dessa profecia dar-se-ia por meio do quebrantamento do povo, e isso ele entende que poderia passar e deveria passar pela sua oração intercessória em favor do povo. Então, eu convido você para debruçarmos sobre o texto lido, para tirarmos dele algumas lições. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção são os pressupostos da oração, os versos 1 e 2. Uma coisa que me chama a atenção na vida de Daniel é que Daniel teve uma vida dedicada à oração. Se você percebe, ele foi levado para a Babilônia na primeira leva, no ano 606 a.C. A segunda leva foi em 596 a.C. A terceira leva, onde a cidade se rendeu e a grande massa foi levada para a escravidão, foi em 586. Se o cativeiro deveria durar então esse tempo, 70 anos, ele está a 2 anos do cumprimento dessa profecia. Mas agora ele é um homem velho, com mais de 80 anos. Mas ele sempre teve uma vida consistente de oração. Ele ora como adolescente. Mais tarde, no capítulo 2, ele ora com seus amigos. Quando ele já é um homem maduro, encanecido, ele ora com as janelas abertas para Jerusalém, mesmo sabendo que fazer isso era receber uma sentença de morte. E aqui novamente ele está orando. É um homem que tem vida de oração. É um homem que compreende o coração de Deus. É um homem que vive na presença de Deus em oração. Esse é o Daniel que nós estamos aqui contemplando, fazendo esta profunda oração de quebrantamento e de arrependimento na presença de Deus. Segunda coisa que me chama a atenção como pressuposto da vida de oração dele, é uma vida dedicada à integridade. Você nota que ele vai como adolescente para a Babilônia, e ele tem riscos, e ele tem oportunidades. Porque notem, ele era filho da nobreza, e Nabucodonosor era um estadista, e um dos projetos dele era levar os filhos dos nobres, fazê-los eunucos, prepará-los, dando-lhes conhecimento, ciência, para que os próprios conquistados pudessem dominar os demais membros da nação, foram levados como escravos. E então matricula-o nas universidades mais avançadas do mundo, bolsa integral, tudo pago pelo governo, alimentação na mesa do rei de graça, com garantia de emprego no primeiro escalão do governo. E eu acho que qualquer pessoa com menos compromisso com Deus poderia dizer: que oportunidade, que porta maravilhosa, como a providência de Deus é boa. Só que ele entendeu que para fazer isso ele tinha que negociar princípios, negociar valores absolutos, participar das comidas sacrificadas aos ídolos, e diz a Bíblia que ele resolveu firmemente no seu coração não se contaminar. Porque ele tem essa atitude, mais tarde a Babilônia cai, mas Daniel fica de pé. Foi primeiro-ministro no governo da Babilônia e vai ser primeiro-ministro no governo Medo-Persa. O rei Medo-Persa constitui-o como um dos 3 grandes líderes, para fiscalizar 120 líderes regionais. E nesses 3 líderes maiores, dentre eles Daniel está, 2 eram corruptos, maquinaram contra Daniel, porque um homem íntegro, um indivíduo íntegro, é uma ameaça para os corruptos. Vasculharam a vida dele, nada encontraram, a não ser sua irrestrita lealdade a Deus.
Este homem foi leal a Deus na adversidade, este homem foi leal a Deus na prosperidade. Eu vou lhes garantir que é mais difícil ser fiel a Deus na prosperidade do que na adversidade. É mais difícil ser fiel a Deus na riqueza do que na pobreza. É mais difícil ser fiel a Deus debaixo dos holofotes da fama do que na escuridão do vale do anonimato. Pois Daniel teve uma vida íntegra, tanto na pobreza quanto na riqueza. Mas o terceiro e último pressuposto é uma vida dedicada ao estudo da palavra de Deus. Notem comigo que o verso 2 diz: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Mas o que ele está lendo? O que ele leu em Jeremias? Então vamos ver o que ele leu. Abra aí sua Bíblia em Jeremias, depois a gente volta para cá. Jeremias 29. Pastor Arival já fez menção desse texto aqui no culto. Jeremias 29, por gentileza. Versos 10 a 14. É esse o texto que Daniel leu. E está escrito aí, Jeremias 29, a partir do verso 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? O profeta Jeremias profetiza, no período do cativeiro, que o cativeiro duraria 70 anos. E que ao final desse período, o período da restauração, era um período de quebrantamento do povo, de volta do povo para Deus, de oração, de arrependimento, de conversão. E agora Daniel está estudando a palavra de Deus, ele está estudando a profecia de Jeremias, e ele toma um susto, porque está faltando 2 anos, apenas 2 anos, para se cumprir os 70. E o povo está mergulhado no pecado. O povo foi para o cativeiro, mas não ouviu a voz de Deus. O povo escutou a voz de Deus, mas não deu atenção. Deus levantou profetas e o povo não quis ouvir. Deus mandou o castigo, Deus mandou a disciplina, Deus mandou a Babilônia, e o povo foi levado para o cativeiro, e o povo está lá há 68 anos, mas não houve mudança, não houve arrependimento, não houve quebrantamento, não houve mudança de vida, não houve conduta transformada. E agora Daniel está colocando-se na brecha, orando a Deus, para que Deus mova o coração do povo, para que o decreto de Deus se cumpra, por meio do quebrantamento do povo de Deus. Por isso que ele ora. Então você começa a chegar à conclusão de que a vida desse profeta está construída sobre os 2 grandes fundamentos da vida cristã: oração e Bíblia. Bíblia e oração. Dito isto, vamos então olhar a preparação para esta oração. Confira comigo o versículo 3, vamos voltar para Daniel 9, por favor. Versículo 3 está escrito assim: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e súplicas com jejum, pano de saco e cinza. Algumas coisas aqui que eu chamo a sua atenção. Primeiro, uma busca intensa. Ele volta o rosto ao Senhor Deus. Sabe o que significa isso, irmão? É uma oração intensa. O judeu não ora como a gente. O judeu ora com o corpo, não apenas com a voz. Você vai até hoje em Israel, mesmo aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus Cristo, eles estão lá no Muro das Lamentações, é assim que eles oram.
é o corpo inteiro. Não dá para orar assim, de uma forma fria, de uma forma mecânica, de uma forma apenas de balbuciar uma coisa. É o corpo inteiro. Ele está voltando para Deus. É uma coisa intensa, é uma luta, é uma guerra. Voltei o rosto para o meu Deus. Voltei minha face para Ele. É com essa intensidade que ele está orando. Segunda coisa, é um clamor fervoroso, porque ele mostra aí com oração e súplicas. Ele tem um pedido urgente para fazer. Ele olha para o povo de Deus e não vê arrependimento. Ele olha para o povo de Deus e vê um cristianismo, uma prática cristã mecânica. Ele vê uma espiritualidade completamente formal e vazia. E ele tem urgência e fervor na sua palavra. Ele ora, ele suplica, ele pede, ele clama. Mas notem que a urgência dele é inadiável, porque ele ora com jejuns. Quem jejua tem pressa. Quem jejua está dizendo que o que ele pede é mais urgente do que comer, do que se alimentar, do que sobreviver. Sabe, irmãos, falta-nos ainda hoje esse senso de urgência. Vou lhe perguntar, qual foi a última vez que você buscou a Deus com jejuns? Qual foi a última vez que você teve a sensação de que o que você precisa é mais urgente do que sobreviver? Parece-nos que essa disciplina é inexistente na igreja evangélica brasileira. Porque é bem verdade que tudo que você faz para a glória de Deus. Você come para a glória de Deus, você bebe para a glória de Deus, você jejua para a glória de Deus. Paulo diz, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, inclusive o jejum, fazei tudo para a glória de Deus. Algumas pessoas até brincam, bom, se eu oro para a glória de Deus, se eu como para a glória de Deus, se eu bebo para a glória de Deus, se eu jejuo para a glória de Deus, eu prefiro comer para a glória de Deus do que jejuar para a glória de Deus. Mas por que tem hora que jejuar é mais importante do que comer? Porque quando você come, você se alimenta do símbolo do pão do céu, porque você se alimenta do pão que perece. Mas quando você jejua, você não se alimenta do símbolo, você se alimenta da própria essência do pão do céu. Jejum é fome de Deus. É pressa, é urgência, e esse homem ora com esse sentimento de urgência, mas mais do que isso, meus amados irmãos, ele ora com quebrantamento profundo, com pano de saco e cinza, diz aí o verso 3, é com humilhação, é com quebrantamento, sem altivez, sem soberba, com o coração quebrantado. Eu não sei quantas vezes você já sentiu isso. Às vezes na nossa liturgia dominical, nós temos o elemento de confissão de pecados. E uma coisa que me intriga profundamente, porque você já deve ter visto isso, eu já vi tantas vezes também, aquele momento, irmãos, agora vamos ler um texto de confissão de pecados, e agora vamos baixar a cabeça, fechar os olhos, vamos confessar os nossos pecados. E aí você olha para o povo, não acontece nada, nada. Não demonstra quebrantamento, não tem ninguém com a lágrima no olho, não tem ninguém com o coração compungido, não tem ninguém com postura diferente, é uma coisa pro forma, mecânica. E aí termina esse período, agora vamos cantar, porque já estamos perdoados, e vamos cantar, e você percebeu que não aconteceu nada. Pano de saco e cinza aqui não é apenas uma coisa externa, é a profundidade de um quebrantamento e de uma humilhação na presença do Deus Todo-Poderoso. E agora então, eu gostaria que você olhasse comigo os atributos dessa oração. Daniel vai tratar de 3 coisas aqui, irmãos, é o conteúdo da nossa mensagem. Ele vai falar de adoração, ele vai falar de contrição, ele vai falar de petição. Vamos ver como é que ele adora a Deus antes de começar a pedir. Olha o verso 4 comigo. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, Senhor, Deus grande e temível.
Irmãos, Daniel era um homem que tinha intimidade com Deus, ele conhecia Deus. Hoje me espanta que muita gente tem intimidade com Deus nas palavras, mas não na vida. Eu conheço gente que ora assim: paizinho querido, tanta intimidade, nas palavras, mas quando você vai ver o relacionamento, não tem nenhum. Mas alguém que tem um profundo contato com Deus, intimidade com Deus, ao aproximar-se de Deus, ele vê a glória de Deus, Deus grande e temível. Não dá para você se aproximar de Deus sem conhecer a majestade, a grandeza de Deus, quem Ele é, o soberano Senhor, está assentado no trono, o que governa o universo, tem as rédeas da história em suas mãos, aquele que move todo o universo para fazer a sua vontade. Ele é grande e temível. A segunda coisa que me impressiona nesta adoração está no verso 4 ainda, quando ele trata de algo maravilhoso: que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele ora ao Deus da aliança. Deixa eu dizer algo para você maravilhoso: Deus é o seu Deus. Apesar das suas mazelas, apesar dos seus fracassos, apesar das suas quedas, apesar dos seus momentos difíceis, até de rebeldia, se você nasceu de novo, se você é membro da família de Deus, se você é ovelha de Cristo, se o seu nome está escrito no livro da vida, Deus tem uma aliança com você, e Ele cumpre esta aliança. Ele é Deus de aliança. Louvado seja Deus. Apesar do nosso fracasso, Ele ainda é o nosso Deus. Apesar do povo ter ido para o cativeiro, ainda era o povo de Deus. Apesar do povo ainda estar com o coração endurecido, ainda era o povo de Deus, porque Deus não quebra a sua aliança. Por isso nós não somos consumidos, irmãos. Ele é fiel. Ele é fiel. Pois bem, é com esse pano de fundo, sabendo que Deus é grande e soberano, e sabendo que Deus é fiel à aliança que Ele firmou conosco, é que Ele começa agora a segunda parte, que é o momento da contrição, da confissão. Versos 5 a 15. A primeira coisa que você vai notar é que a confissão dele é coletiva. Olha comigo, por favor, os versos 7 e 8. Olha aí. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras. Agora olha o verso 8. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não sobra ninguém. Quando ele vai reconhecer o pecado, diz: olha, os reis pecaram, os príncipes pecaram, os pais pecaram, os homens pecaram, todo mundo pecou, os de Jerusalém pecaram, os de perto pecaram, os de longe pecaram, os que foram espalhados para as outras nações pecaram. Ou seja, Senhor, o pecado atingiu a todo mundo, não tem exceção. E não há restauração, meus amados, a não ser que nós tenhamos a mesma percepção ainda hoje: Senhor, nós pecamos contra Ti. Se nós não estamos usufruindo a plenitude da bênção do eterno, não é por causa do eterno, é por nossa causa. Se as torrentes estão retidas nas alturas, se a terra está seca, não é por causa de Deus, é por nossa causa. Pecamos contra Deus, e esse pecado é coletivo, é o pecado da liderança, é o pecado dos liderados, é o pecado dos líderes espirituais, é o pecado do povo de Deus. Todos pecaram, do ponto de vista das autoridades políticas, civis, e também das autoridades religiosas, todos pecaram. Mas notem mais, segundo lugar, não é apenas uma confissão coletiva, é uma confissão específica. Se você notar comigo os versos 5 e 6, ele dá nome ao pecado. Olha aí comigo, verso 5: temos pecado
cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Você está percebendo uma coisa? Não tem confissão genérica. Pecado, iniquidade, procedimento perverso, rebeldia, afastamento dos mandamentos. Ele dá nome aos bois. Porque às vezes as nossas confissões são tão genéricas. A pessoa chega para Deus assim: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Mas que multidão é essa? Bota nome nisso. Senhor, perdoa meu orgulho, a minha soberba, a minha mentira, a minha impureza, a minha falta de controle, o meu temperamento destemperado, as minhas palavras insensatas. Perdoa, Senhor, a minha rebeldia, a minha desobediência. Perdoa, meu Deus, a minha omissão. Tu tens falado, e eu não tenho escutado. Perdoa, Senhor. Perdoa a minha omissão em ler a tua palavra, em buscar a tua face, em orar, em vir à tua casa, em contribuir para a tua obra, em fazer a tua obra. Perdão, Senhor. Ele dá nome aos pecados. Terceiro, você nota que a confissão dele não é só coletiva, não é apenas específica, mas é sincera. No verso 7, ele diz assim: a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o quê? O corar de vergonha. Eu pergunto a você, qual foi a última vez que nós coramos de vergonha? O que é orar de vergonha, irmãos? Corar de vergonha é quando você é pego com a mão na botija. Não tem escapatória. Você foi flagrado. Você fica nu, exposto. Não tem como argumentar. Porque às vezes nós pecamos contra Deus, mas não admitimos. Mas colocamos máscaras. Mas escondemos. Mas maquiamos. Quando ele diz: cabe a nós o corar de vergonha, está dizendo o seguinte: não dá para disfarçar mais, não dá para dizer que não é. Nós estamos constrangidos, nós estamos envergonhados, nós estamos perplexos com nós mesmos. Eu vou dizer algo solene aqui hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você, sem ofender você. Se as pessoas nos conhecessem como Deus nos conhece, elas ficariam escandalizadas conosco. Porque às vezes o que as pessoas admiram em nós, não é quem nós somos, é quem nós aparentamos ser. Eu vou ser mais contundente. Todos nós que estamos aqui, sem exceção, usamos máscaras. As pessoas admiram a máscara, e nós temos tantas, e nós temos um guarda-roupa cheio delas. Cada dia a gente bota uma mais bonita que a outra, uma mais atraente que a outra. E se você falar para mim: pastor, o senhor está enganado, eu não tenho nenhuma máscara, você acabou de afivelar uma, a máscara da mentira. Quando esse homem diz: cabe a nós o corar de vergonha, ele está dizendo: Senhor, a máscara caiu, a máscara caiu, eu tenho que admitir que a máscara caiu. Quarto lugar, a confissão de Daniel é consciente da justiça divina. Olha comigo, por favor,
aí o verso de número 7, lá na parte final do verso, depois que vai falar, corar de vergonha, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde tens lançado, e ele diz assim, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Lá no verso 11, no finalzinho, ele diz, porque temos pecado contra ti. E no verso 14, lá no finalzinho, ele diz, pois não obedecemos a tua voz. Sabe o que significa isso? Ele está dizendo o seguinte, essa amarga escravidão, esse cativeiro de 70 anos, não aconteceu porque tu és injusto, porque tu és um déspota, porque tu és cáustico demais com a gente, porque tu és de mão pesada demais com a gente. Não, o problema somos nós. Nós estamos colhendo o que plantamos, nós estamos recebendo o que nós merecemos. Isso está acontecendo porque nós pecamos, porque nós nos rebelamos, porque nós não ouvimos, porque nós não obedecemos, porque nós não nos humilhamos, porque nós não nos convertemos, porque o nosso coração continua duro. Quinto lugar, a confissão reconhece a dureza do coração do povo. Veja comigo o verso 13. Você pode ler o verso 13 comigo? Vamos juntos? Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Sabe o que significa isso? Deus fala docemente, nós não ouvimos. Deus aumenta o tom, fala severamente, nós não ouvimos. Deus aumenta o tom, vem a disciplina, nós não ouvimos. Não é assim que o pai e a mãe fazem com o filho pequeno? Menino, não faz isso não. Menino, não faz isso não. Aí o menino, quando estou fazendo, o que você faz? Pai e mãe responsáveis, faz o quê? É assim que Deus faz com a gente, disciplina. O grande aspecto que Daniel está dizendo é o seguinte, apesar da disciplina, o povo não está obedecendo ainda. Agora, será que isso aconteceu só lá atrás ou está acontecendo hoje ainda? Você e eu somos melhores que eles? Esse problema acontece com a gente também? Esse é o drama que Daniel está vivendo. Dureza do coração. Mas finalmente, a confissão reconhece a ingratidão do povo de Deus. Olha o verso 15 comigo. Você pode ler o 15 comigo também? Vamos juntos? Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Sabe o que ele está dizendo? Ele está olhando para trás, está olhando para dentro do retrovisor. Ele está dizendo, povo de Deus, atrás de suas costas, tem um grande livramento, tem uma grande libertação. Vocês eram escravos, e Deus foi lá e quebrou o jugo, e Deus foi lá e quebrou as correntes grossas, e Deus foi lá e abriu a porta do cativeiro. Vocês foram libertos, vocês foram remidos, vocês foram feitos povo de Deus, vocês foram feitos família de Deus. Deus operou algo glorioso na vida de vocês, salvou vocês, perdoou vocês, resgatou vocês. Vocês são o povo da aliança de Deus, e vocês não consideraram o que Deus fez no passado. Quando um crente e um não crente pecam, o pecado do crente é pior do que o pecado do não crente. O pecado do pio é pior do que o pecado do ímpio.
porque peca contra o amor, ele peca contra a graça, ele peca contra a redenção. É isso que está aqui afligindo o coração de Daniel. Mas agora ele tem uma petição a fazer, e eu queria que você olhasse comigo. Versículos 16 a 19, ele vai fazer a petição, e notem comigo que os pedidos são específicos. No verso 16, confira comigo: ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte. Ele está orando pela cidade de Jerusalém, pelo santo monte. A cidade de Jerusalém é um símbolo da igreja. Ele está orando pela igreja, ele está orando pelo povo de Deus, e nós deveríamos orar pela igreja. Qual o problema da igreja evangélica brasileira, irmãos? É dureza de coração. Dureza de coração. Eu um dia recebia pastor Russell Shedd, lá em Vitória, querido irmão de saudosa memória, e num retiro espiritual perguntávamos para ele: pastor, na sua visão, qual o principal pecado da igreja evangélica brasileira? Ele respondeu: dureza de coração. Quantos sermões você já ouviu na vida? Quantos? Quantos livros evangélicos você já leu? Quantos livros da Bíblia você já leu? Quantos hinos, cânticos espirituais você já cantou? Quanta informação você já recebeu? Então note você que o seu, o meu, o nosso problema é esse, que a gente escuta, mas não atende, ouve, mas não obedece, sabe, mas não faz. Sabe o que significa isso? Dureza de coração. Olha o verso 17: agora pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. O santuário está assolado, a casa de Deus está assolada. Ele diz: meu Deus, onde tu escolheste para colocar ali o teu nome, esse lugar está em ruínas. Resplandece o teu rosto lá, Senhor, põe vida lá, põe luz lá, põe bênção lá, põe restauração lá, põe salvação lá, Senhor. Eu estava conversando com um pastor o ano passado, e esse pastor, chorando, disse para mim o seguinte: pastor Hernandes, a nossa igreja, a nossa denominação, não batizou um crente por igreja, por ano, em média. Casa de Deus assolada, não tem vida, não tem salvação, não tem choro pelo pecado, não tem novo nascimento, não tem arrependimento, tudo virou mecânico, colocou no piloto automático, não tem mais vida, há um ritual vazio, há uma sequidão, há uma aridez. E ele está dizendo: Senhor, resplandeça o teu rosto lá no teu santuário, tu escolheste para colocar ali o teu nome, restaura, Senhor. Olha o verso 18: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Agora preste atenção nisso, preste atenção nisso. O que este homem está de fato mais preocupado não é com Jerusalém, não é com o Monte Santo, não é com o santuário assolado, é a tua cidade, é o teu povo, é a tua glória, é o teu nome, está em jogo. Aquilo que mais angustia o profeta é a honra do próprio nome de Deus.
Um crente apático, um crente morno, um crente árido, um crente seco espiritualmente, um crente com o coração endurecido, é uma péssima propaganda para a glória de Deus, para a honra do nome de Deus. Uma igreja que não leva Deus a sério é uma péssima propaganda para a glória de Deus. É Deus que está sendo enxovalhado a olhar para a vida do povo. Quando se olha para o povo de Deus, é isso aí que é povo de Deus? É isso aí que é glória de Deus? Então ele ora, por amor do teu nome, Senhor, então restaura, para que a tua glória resplandeça, para que a tua glória seja vista, para que o teu nome seja temido. Mas vejam, por gentileza, comigo, no versículo 15, na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito, como a um poderoso, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Sabe o que ele está dizendo também? Deus, tu já fizeste no passado, faz de novo. Lembra lá do Egito? Tu tiraste o teu povo, tira outra vez, Senhor. Aqui dá uma esperança para mim, irmãos. Eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto de ler a história da igreja, gosto de ler a história dos avivamentos, e o que me traz esperança, sabe o que é? Os avivamentos sempre aconteceram em tempos de crise. É quando você chega a dizer o seguinte, não tem mais saída não tem mais jeito não, a crise está aí. Pois bem, é um vale, tem ossos secos. Qualquer pessoa de bom senso vai dizer, não tem mais jeito, agora é tarde, agora não tem mais saída não. Mas a pergunta é feita para o profeta, filho do homem, poderão reviver esses ossos? Senhor Deus, tu sabes, se tu quiseres, eles podem reviver. A crise pode ser interrompida, porque Deus já fez no passado, Deus pode fazer no presente, porque Ele é o mesmo Deus. Mas ainda, notem comigo como é que essa petição, ela é uma petição, é um pedido cheio de clemência, Olha o versículo 18 comigo. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Eu não oro dizendo, Deus, o Senhor responda para nós, porque nós somos um povo bom, nós somos um povo fiel, nós somos leais. Senhor, olha para a nossa justiça, nós temos feito tanta coisa boa, nós merecemos, Senhor. Não, a oração não é fundamentada em quem nós somos, a oração é fundamentada em quem Deus é. Deus não nos responde porque merecemos, Deus nos responde porque Ele é misericordioso. Pedidos fundamentados na misericórdia de Deus. Nós estamos aqui hoje, e eu gostaria de olhar para o individual, para o pessoal, para o particular. O que é que precisa hoje, nessa noite, ser restaurado na sua vida? Que área da sua vida hoje precisa ser restaurada? Deus tem restauração. O tempo do cativeiro está chegando ao final. O tempo da escravidão está chegando ao final. O tempo do opróbrio está chegando ao final. O tempo da vergonha está chegando ao final. O tempo da opressão está chegando ao final. Mas agora Deus está desafiando o seu povo a se voltar para Ele, porque Ele tem pensamentos de paz a nosso respeito e não de mal. Ele tem o melhor para nós e não o pior para nós. E nós vamos invocá-lo e Ele vai nos atender. E Ele vai nos restaurar. E hoje Ele quer um povo com o coração quebrantado. Um povo que o busque, se arrependa
que reconheça o seu erro e que entenda a grande misericórdia de Deus. E eu quero fazer 4 aplicações muito rápidas e objetivas. Primeiro, o espírito de oração deve caracterizar todos os filhos de Deus. Todos. Segundo, a palavra de Deus lida deve nos desafiar a uma intensa vida de oração. Terceiro, os filhos de Deus devem se aplicar profundamente à prática da intercessão. Quarto, os decretos de Deus nos encorajam a orar ainda com mais fervor. Eu quero orar por você hoje. Talvez você esteja no seu cativeiro da Babilônia. Talvez você esteja onde você não gostaria de ter estado, ou gostaria de estar. Talvez você sofreu perdas, foi desalojado, desterrado, humilhado. Talvez você tenha sofrido dores, cisões na sua vida, na sua família. Teve perdas. Mas hoje o seu cativeiro está chegando ao fim. Mas para que esse cativeiro seja chegado ao fim, é preciso que o seu coração se humilhe. Então, se hoje você quer buscar de Deus essa restauração, como Daniel, vamos clamar ao Senhor. Queria que você ficasse em pé. E você vai, por um momento, pensar o que é que precisa ser restaurado na sua vida. Que área da sua vida precisa de restauração, de cura, de perdão? Tenha aprendido que nós não somos o que sentimos. Nós não somos o que falamos. Nós não somos o que prometemos, nós somos o que fazemos. Vir a este culto e ouvir e ficar do mesmo jeito é agravar ainda mais a nossa culpa aos olhos de Deus. Deus quer atitude, Deus quer arrependimento, e arrependimento significa mudar de mente, mudar de direção, mudar de postura, mudar de atitude. E Deus quer santificar, Deus quer libertar, Deus quer restaurar, Deus quer fazer nova todas as coisas. Deus quer manifestar o seu poder e a sua glória na vida da sua igreja. E Deus espera que o seu povo responda a Ele com o coração quebrantado. Aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui está o teu povo. Povo da aliança. Aqui está um povo com quem tu te aliançaste. Aqui está um povo remido, lavado no sangue do Cordeiro. Aqui está um povo selado com o Espírito Santo da promessa. Aqui está um povo guardado nos braços do eterno Jesus. Aqui está um povo cujo nome está escrito no livro da vida. Mas este povo, nós temos pecado contra ti. Temos feito aquilo que é mal aos teus olhos. Temos prevaricado. Temos desobedecido. Temos nos rebelado. Temos feito aquilo que é mal aos teus olhos, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as nossas ações, com as nossas reações, com a nossa omissão. Perdoa-nos, Senhor. Por amor do teu nome, perdoa-nos. Por amor da tua glória, restaura-nos. Nós não queremos continuar na contramão da tua vontade. Senhor, quebra a dureza do nosso coração. Quebra, Senhor, as resistências. E dá-nos um coração quebrantado, um coração obediente, um coração terno, um coração que se renda ao teu propósito. Tira-nos do cativeiro, Senhor. Tira-nos da opressão. Tira-nos do opróbrio em nome de Jesus.
resplandeça a tua glória sobre o teu santuário, Senhor. Coloca o teu rosto sobre nós, traz a tua Shekinah sobre nós, traz avivamento, Senhor, traz vida plena, traz vida abundante, traz vida cheia do Espírito Santo, Senhor. Uma igreja viva, uma igreja santa, uma igreja piedosa, uma igreja obediente, uma igreja cheia da luz do teu rosto, uma igreja plena da tua glória. Que seja assim, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Podem assentar, queridos.